Hoje vamos mergulhar num tema bem denso e fascinante: as cruzadas. A gente tem aqui um material ótimo, são trechos de As Cruzadas, História, Causas e Consequências. A nossa ideia é tentar destrinchar os pontos-chave. O que foram essas campanhas, por que aconteceram e, claro, que marcas deixaram na história. É uma mistura complexa de religião, política, ahn, violência também. A imagem geral, né, é de campanhas militares que foram organizadas por papas, por potências cristãs lá da Europa Ocidental, mais ou menos entre 1095 e 1270. O objetivo principal, pelo menos no começo, era tomar Jerusalém e a Terra Santa do controle muçulmano. Exato. E foram várias, né? 8 cruzadas principais, mas tiveram outras menores, até não oficiais. E é interessante notar, a primeira cruzada teve um sucesso, assim, notável, mas as seguintes não conseguiram repetir o feito, não. Hum. E essa ideia de cruzada também foi usada em outros lugares, né? No Báltico, contra pagãos, e com muito sucesso para os cristãos, claro. Na Península Ibérica, contra os mouros, a Reconquista. Ok, então vamos tentar entender as causas. O que deu o pontapé inicial para tudo isso? Para a primeira cruzada, lá em 1095. Olha, o estopim foi um pedido de ajuda. Veio do imperador bizantino, o Alexios I Comnenos. Ele estava sendo pressionado pelos turcos seljúcidas. Ah, sim. E um ponto importante, os seljúcidas tinham tomado Jerusalém em 1087, mas tomaram de outros muçulmanos, não dos cristãos, que já tinham perdido a cidade séculos antes. Isso às vezes confunde um pouco. Mas a tomada recente foi o catalisador. E o Papa Urbano II, então, viu aí uma oportunidade. Exatamente. Ele viu a chance de fortalecer o papado, talvez unir a cristandade, que andava meio dividida, e direcionar a violência dos nobres europeus para fora. E, claro, recuperar lugares sagrados como Jerusalém seria um feito assim gigantesco. Entendi. Daí ele lançou aquela campanha de pregação fervorosa pela Europa. E quem ia? Quem respondia a esse chamado? Quais eram as motivações dessas pessoas, desses guerreiros? Ah, eram muitas, sabe? Tinha motivação religiosa, óbvio, com a promessa do Papa de perdão dos pecados, isso era muito forte. Sim, imagino. Mas tinha também os ideais de cavalaria, a pressão social para participar, busca por riqueza, por terras, títulos, aventura também. E para alguns, era até uma forma de fugir de dívidas ou buscar uma vida melhor, com comida garantida na campanha. Uma mistura bem complexa. E a primeira cruzada, apesar de tudo isso, acabou sendo um sucesso surpreendente, né? Foi sim. Eles conseguiram tomar Antioquia em 1998 e Jerusalém em 1099, mas essa tomada de Jerusalém foi brutal. Teve um massacre terrível de muçulmanos e judeus na cidade, algo que deixou marcas profundas e não seria esquecido. Nossa. Esse sucesso inicial levou à criação dos Estados Cruzados no Oriente, o Reino de Jerusalém, Condado de Edessa e outros. E também ao surgimento das ordens militares, tipo os Templários, os Hospitalários. Para defender esses territórios, né? Isso, para defender e dar apoio aos peregrinos. Só que manter esses estados foi bem difícil. Imagino, longe de casa, né? Exato. Aí veio a Segunda Cruzada, lá por 1147, para tentar retomar Edessa, que tinha caído. Foi liderada por reis da Alemanha, da França, mas foi um fracasso. Derrotas pesadas, um cerco frustrado a Damasco. Isso mostrou que a coisa não seria fácil. E um líder muçulmano importante, o Nur ad-Din, começou a unir a resistência contra os cristãos. Certo. E a terceira cruzada, a famosa Cruzada dos Reis, entre 1189 e 1192. Essa foi uma resposta direta à perda de Jerusalém pro Saladino. Envolveu figuras muito conhecidas. Frederico Barbarossa, da Alemanha, que acabou se afogando no caminho. Que trágico. Pois é. E o Filipe II da França e o Ricardo Coração de Leão, da Inglaterra. O Ricardo teve algumas vitórias importantes, em Acre, em Arsuf, mas no fim das contas não conseguiu retomar Jerusalém. E o que aconteceu então? Acabou num tratado. Permitia a peregrinação cristã a Jerusalém e os cristãos mantiveram uma faixa de terra na costa, mas a cidade ficou com Saladino. Entendi. As cruzadas seguintes parecem ter tido resultados ainda mais controversos, digamos. Com certeza.
A Quarta Cruzada, de 1202 a 1204, é talvez o exemplo mais extremo. Ela se desviou completamente do objetivo original e acabou, saqueando Constantinopla. A capital bizantina. Mas eles eram cristãos? Exato. Cristãos ortodoxos mais cristãos. Foi um desastre que enfraqueceu demais o Império Bizantino. Depois teve a Quinta, que tentou atacar o Egito, até capturou Damieta, mas falhou. A Sexta foi curiosa. Por quê? O imperador Frederico II, que tinha sido excomungado pelo Papa, foi lá e conseguiu Jerusalém de volta por um tempo. Mas por negociação. Fez um acordo com o sultão Al-Amil. Bem diferente. Que reviravolta. E as últimas grandes, a sétima e oitava? Essas foram lideradas pelo rei Luís IX da França, que era muito piedoso, mas também falharam focando no norte da África. O rei Luís IX acabou morrendo de doença na Oitava Cruzada. E, gradualmente, os mamelucos, uma nova força no Egito, foram reconquistando tudo. Até o fim. Sim, o golpe final foi a tomada de Acre em 1291. Isso basicamente eliminou os últimos grandes redutos dos Estados Cruzados na Terra Santa. Olhando em retrospecto, então, as consequências de tudo isso foram imensas, né? E duradouras. Nossa, muito grandes. Além da óbvia perda de vidas e da destruição, o Império Bizantino entrou num declínio fatal, muito por causa da Quarta Cruzada. Os papas, por outro lado, se fortaleceram na Europa Ocidental. O comércio no Mediterrâneo mudou de mãos, beneficiando cidades italianas como Veneza, Gênova. E na Península Ibérica? A Reconquista ganhou um impulso enorme, né? E nos Balcãs houve uma cristianização forçada em algumas áreas. As casas reais na Europa também ganharam poder, muitas vezes às custas dos nobres que iam para as cruzadas e não voltavam, ou voltavam endividados. E culturalmente, no campo das ideias. Olha, por um lado, ajudou a formar um senso de identidade europeia, ou cristão ocidental. Mas, por outro lado, isso veio junto com um aumento brutal da xenofobia, da intolerância contra muçulmanos, judeus e até mesmo contra os cristãos ortodoxos. As ordens militares se consolidaram como instituições poderosas e, talvez o mais importante, criou-se todo um imaginário, sabe? Um conjunto de lendas, heróis, mártires, tragédias, tanto do lado cristão quanto do muçulmano, que dura até hoje. Então, para a gente resumir, as cruzadas foram um fenômeno com muitas facetas, religiosa sim, mas também política, econômica, social, com motivações super diversas e consequências que ecoam até hoje. Uma jornada bem complexa pela história. Exatamente. E o material que a gente está usando traz uma reflexão final bem interessante. Essa teia de mitos, de imagens, de linguagem que se criou em torno das cruzadas foi tão forte, tão poderosa, que, segundo o texto, ainda hoje é usada, muitas vezes de forma totalmente incorreta, para falar de conflitos e problemas do século XXI. É verdade. Fica essa questão, né? Como é que essas narrativas históricas, que às vezes são distorcidas, continuam moldando a maneira como a gente entende e reage ao mundo hoje em dia? É algo para se pensar.